Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um day trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 6 de setembro de 2023, véspera de feriado, amanhã é 7 de setembro, dia da independência aqui no Brasil, e esta quarta está virando sexta, porque é feriado e sexta-feira, apesar de ter mercado, eu não vou operar e muita gente vai viajar, então eu diria que hoje é quarta-feira da maldade. Atenção, porque quando é quarta-feira da maldade a gente tem muita atenção, principalmente no período da tarde, mas sem mais delongas, vamos para as notícias. Começar falando da extensão do corte de produção de barril de petróleo pelas duas maiores produtoras de petróleo no mundo, Arábia Saudita e Rússia. Isso pressiona a inflação chinesa e europeia, fazendo com que a gente tenha perspectiva de aumento de taxa de juros. E combinando com isso, a gente tem um arrefecimento, ou seja, um enfraquecimento da indústria alemã. Na reunião da OCDE foi dita essa informação e com isso tem informação da elevação ou provável elevação da taxa de juros europeia. O BCE, Banco Central Europeu, está com esse tema na sua frente e sempre dando declarações com perspectivas de aumento de taxa de juros acima do esperado. Isso pressiona a economia global, isso faz com que as bolsas se desanimem e entrem em queda. Vamos prestar atenção e logo mais quando a gente falar do índice futuro e dólar futuro, a gente vai pincelar essa informação também. E hoje também tem PMI americano, que certamente mexe nas bolsas. A gente vai saber o horário do PMI americano quando a gente for para o calendário econômico, que é nesse momento. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no calendário econômico para saber o horário das principais notícias e o que vai impactar, tá? Vamos lá. Então, hoje, no período da manhã, já vamos dar uma olhada aqui, não tem nada muito impactante, algumas notícias, mas não tão relevantes, e às 10h45 tem o PMI do setor de serviços nos Estados Unidos, e também às 11 horas tem o PMI ICM não manufaturado dos Estados Unidos. Também tem decisão da taxa de juros às 11 horas no Canadá. Tem informação sobre informação que move com as bolsas, então vamos ficar atento. Esse horário, tá, da manhã vai ser bem intenso e eu vou explicar para vocês. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, eu sempre falo isso. Às 10 horas abre o mercado à vista e eu gosto de operar depois da abertura do mercado à vista. Às 10h30 abre a análise, o mercado americano. E logo na sequência, 10h45 e 11 horas tem informação e notícia que vai gerar liquidez e dar impacto no mercado, vamos ficar atento. E agora vamos para as principais cotações de bolsa e indicadores pelo mundo, começando pela Ásia, que fechou praticamente toda em alta, com exceção de uma das suas bolsas. Também tem informação da Europa inteira e os Estados Unidos inteiro em queda, tá? E isso é muito relevante e muito impactante. Muito provavelmente a gente vai ter impacto disso aqui na nossa bolsa quando abrir o nosso mercado futuro. Vamos para os principais indicadores, começando pelo EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, que ontem fechou numa queda de 0,89% a 31,16. Barril Brent de petróleo numa leve queda de 0,54%, cotado a 89,291. Lembrando, tá, que há 2 meses atrás a gente tinha uma cotação em torno de 78 a 81, então já subiu bastante. Isso muito combinado com a notícia que nós demos aqui do corte de produção de barril de petróleo pela Arábia Saudita e a Rússia, tá? Minério de ferro cotado a 119, numa alta de 1,15%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,10% a 104,287. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,43%. As bitcoins cotadas a 25.771 dólares, tá? Numa leve queda de 0,9%. E agora, nesse momento, nós vamos falar do que traz dinheiro do bolso, comida na mesa. Hoje eu não errei, vamos falar de índice e dólar futuro na operação para day trader. Lembrando que essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, é uma análise de ativos para que a gente se prepare para o mercado e entenda o que está acontecendo. Vamos começar com índice futuro, 60 minutos. Vamos pincelar o diário também, mas vamos começar pelos 60 minutos, que foi bem chato ontem com relação ao movimento macro, mas que deu uma operação linda logo no começo do dia. A gente saiu no game, para quem viu arriscando a própria pele acompanhou. E vamos lá, o movimento. O mercado abriu com esta porrada de baixa, depois logo na sequência fez esse movimento de baixa, onde eu operei e saí bem na ponta inferior, que empurrou o mercado para cima, e depois o mercado bateu na média móvel de 200 períodos e caiu. Olha só, o mercado ele está literalmente consolidado, como a gente vem falando há alguns dias, tá? Eu vou afastar um pouco mais o gráfico para que vocês vejam. Nós temos na parte inferior do gráfico, nessa região, nessa zona aqui, uma zona de suporte, onde o preço não passa. E na parte superior, uma linha de resistência, que está se formando uma pequena zona, a gente já vai falar dela, e o mercado está encaixotado nessa linha. E nesse ponto nós temos uma variação de pontos de 3.158 pontos, já venho falando faz tempo aqui para vocês. E a média de movimento da nossa bolsa, aqui nosso índice futuro, é de 1.700 pontos, está bem dentro da média, fazendo com que a gente tenha oportunidade dentro desse range que é um tanto largo. Vamos dar uma olhada no diário
para ver o que está acontecendo, ver se a gente enxerga alguma coisa positiva e depois voltar para os 60 minutos, que é o que a gente gosta de fazer aqui. E olha só como o mercado está bem encaixotado, como eu disse para vocês, está bem ruim nessa pontinha aqui, ele está andando bem de lado dentro desse mega caixote que eu desenhei para vocês aqui, que tem aquela variação de ponto de 3.128 pontos. Então o mercado da lateral, só que tem um ponto interessante, o IFR trabalha abaixo da linha dos 50%, indicando que o mercado está mais vendido do que comprado, apesar desses dois candles confusos, o candle de anteontem e o candle de ontem, um com mega pavio para cima, outro com mega pavio para baixo. Isso quando acontece no meio do gráfico, sabe o que quer dizer? Vamos lá, vamos aproximar porque isso é uma coisa bem interessante aqui, ó. Quando acontece candles de pin bars assim no meio do gráfico, como vocês estão vendo aqui nos últimos dois candles, não quer dizer literalmente nada. E eu tô falando para vocês porque é um pin bar dentro de uma zona de consolidação. Então isso não é operável, isso não é indicação de movimento, isso é só uma região de confusão e de literalmente tiro, rojão e bomba dentro dessa pancadaria que acontece no mercado de consolidação. Vamos voltar para os 60 minutos só para pincelar e mergulhar um pouco mais nesse movimento e nesse comportamento que está sugerindo até agora, tá? A gente tem um momento de estreitamento aparentemente no mercado, que olha só, estreitamento porque dentro daquela zona de consolidação a gente fez já um fundo mais baixo que o anterior e um topo mais baixo que o anterior, ou seja, uma formação de triângulo. Mas como está dentro de uma zona de confusão, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer aparentemente. Dado o movimento, eu vou falar para vocês o que teoricamente seria mais fácil, tá? Na parte superior do gráfico, nós temos a média móvel de 200 períodos aritmética, isso no tempo gráfico de 60 minutos. A média móvel de 20 períodos logo abaixo da média móvel de 200 períodos aritmética também. A média móvel de 9 exponencial logo abaixo da de 20 e da de 200. Tem um alinhamento das médias apontando para baixo com o IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%. Ou seja, está me indicando a possibilidade de mais queda, de uma venda e aí uma briga para romper esta região aqui que eu falei para vocês, tá? Que é a região do triângulo. Então a expectativa, dado essas circunstâncias, é realmente um mercado de baixa. A gente tem aqui até a ponta do triângulo, mais ou menos aqui, ó, uns 350 pontos, então pode ser que na abertura a gente veja uma briga. Se a gente tiver um candle de força com corpo e volume financeiro na queda, muito provavelmente a gente pode aqui esperar um pullback para uma tomada de decisão, mais ou menos nessa visão que eu vou passar aqui para vocês. Se isso acontecer, pode ser lindo para a gente tomar a decisão, e aí pensando em mais queda entrando logo perto, um pouco antes, um pouco depois do rompimento da cabeça do pivô desse movimento maior dos 60 minutos, tá? Então aqui a gente tem uma perspectiva de queda no índice. Isso não quer dizer que vai acontecer, isso quer dizer que é uma perspectiva, a gente vai acompanhar para ver se isso vai se tornar realidade, a depender do comportamento do movimento do dia. Lembrando que hoje é quarta-feira da maldade, como eu disse para vocês, véspera de feriado. Vamos dar uma olhada no dólar futuro, e o dólar ontem foi o dia inteiro pressionado, que me deixou bem incomodado, e a gente tinha visto esse triângulo nos 60 minutos e a possibilidade dele trabalhar no rompimento para depois fazer um pullback e depois desse pullback fazer um novo movimento de alta. Mas temos aqui uma situação muito interessante, tá? Vamos olhar aqui. Olha só, o preço está fazendo um comportamento de alta nesse sentido aqui. Eu tenho um topo mais alto que outro, porém eu tenho aqui uma pressão no IFR. Quando eu tenho pressão no IFR, eu tenho atenção que está acontecendo. Eu tenho um movimento de queda no IFR próximo da linha dos 50%. Isso me dá informação e visão que aqui eu bati numa zona de suporte, de resistência, perdão. Bati numa zona de resistência e fiquei aqui me esfregando na zona de resistência no tempo gráfico de 60 minutos, com o IFR estressado, fazendo uma divergência. Me dá a impressão que a gente vai ter um movimento de queda, tá? Isso foi o que eu esperei ontem o dia inteiro e não aconteceu nos 60 minutos. Vamos dar uma olhada no diário para ver se clareia um pouco mais essa visão, porque os 60 minutos me diz pressão, tá? Se eu tenho uma possibilidade de queda no índice, é difícil eu ter uma possibilidade de queda também no dólar, o que me causa estranheza, tá? Pode ser até que a gente veja um lateral e o outro em tendência. Vamos dar uma olhada para o que vai acontecer, vamos para o diário. Tempo gráfico diário agora na tela, vamos subir aqui o gráfico para ver o que está acontecendo no comportamento do preço e temos uma coisa interessante aqui, tá? Muito interessante, olha só que legal. Quando a gente vê um comportamento como aquele nos 60 minutos, de divergência de topo, e a gente vê um pin bar, e esse pin bar tem sentido aqui, tá? Ó, a gente vê esse pin bar acontecendo com volume financeiro, tá? Olha só o volume financeiro na parte inferior da tela aqui, ó, que está acima da média de 20 aritmética, que fica dentro do preço que eu coloco para saber a força desse candle, tá? Me dá a entender que eu vou ter um novo movimento de queda, tá, gente? Porque olha essa zona aqui que eu desenhei para vocês há alguns dias atrás, e a gente está vendo que ela está obedecendo e o preço já vem brigar nela umas 2, 3 vezes. A gente teve fechamento de gap ontem, já vou mostrar para vocês, reparei nisso agora, tá? Deixa eu pegar aquela ferramenta que eu estava usando, a ferramenta triângulo, para poder evidenciar para vocês aqui o comportamento do preço, tá? Olha só, a gente teve a marcação dessa zona aqui nesse ponto no dia 7/7 de 2023. Teve a briga aqui no período do dia 11/8 de 2023, e aqui foi quando eu tomei aquele stop, que eu passei esse tempo todo aqui recuperando, terminei o mês positivo e saí do loss explicando
três passos pulosos há um tempo atrás, quem acompanha Arriscando a Própria Pele sabe. Depois o mercado veio pegar e fechar esse gap que estava aberto aqui dessa região, e aí nesse fechamento de gap se tornou uma zona de suporte, tá? Então ele subiu aqui até a zona de resistência. A gente vê isso acontecendo quando a gente tem uma consolidação bruta. A gente tem uma consolidação bruta acontecendo no índice e no dólar, o que deixa tudo bem confuso, porque às vezes eles estão andando juntos na mesma direção, quebrando a correlação, fazendo com que a gente fique literalmente zonzo e zureta. Porém, nessa situação, quando há consolidação, não há uma tendência clara. Tá lateral, a gente pensa que tem tendência no diário, mas no day trade, no tempo gráfico de 5 minutos, mas isso não existe. Então a gente tem sim uma perspectiva de queda, tá, do dólar. A não ser que a gente veja um dólar extremamente forte hoje, o que não se reflete na cotação do DXY, que é o índice do dólar que nós falamos que estava em queda recentemente, tá? Um pouquinho antes dessa visão, a não ser que a gente veja um comportamento do preço mais ou menos desse movimento aqui que eu vou desenhar para vocês, um preço rompendo com força, corpo e volume financeiro, toda essa região para tomar uma tendência de alta, a perspectiva e a expectativa, dado todo o cenário, é que a gente tem um movimento de queda aqui sim e uma continuidade de lateralização. Vamos ficar atento que vai determinar o que vai acontecer, lógico, o movimento do preço e o comportamento nas próximas horas, mas me dá essa intenção tanto no índice e no dólar. Lembrando, estamos em consolidação bruta, numa região de zona de suporte, zona de resistência dentro do comportamento do preço nos 60 minutos. Isso deixa tudo muito nebuloso, vamos ficar atento e deixar um recado final aqui para vocês muito importante, tá? Hoje é quarta-feira, véspera de feriado, e por mais que tenha pregão, por mais que tenha bolsa na sexta-feira, a gente vai ter uma bolsa com uma liquidez um pouco menor, porque normalmente a galera toda sai para viajar nesse período de feriado prolongado, tá? Então hoje sim é quarta-feira da maldade, cuidado no período da tarde, período da manhã é cheio de informação, de liquidez, vamos operar com calma, ninguém quer ir pro feriado com grande loss no bolso, então vamos literalmente no sapatinho para que a gente termine o dia de hoje muito bem. Talvez não fazer nada seja uma opção a depender do comportamento do preço. Eu sei que às vezes o movimento sugere algo, e eu sinto aqui operando, e muitas vezes entro, por isso que operar na conta real é isso, eu entro e mostro para vocês no final do dia, no Arriscando a Própria Pele, mas vamos com calma, vamos com cautela para a gente terminar o feriado bem. Desejo a todos gain e lucro no bolso, que é isso que importa no final do dia. Espero vocês às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele, onde eu opero no mercado financeiro, no day trade, na conta real, com meu dinheiro de verdade. Se perder lá eu perco, se ganhar eu ganho, mostrando as minhas operações para vocês. Se você assistir tudo do começo ao fim, vai aprender alguma coisa com relação a day trade. Um forte abraço, bora pro gain e lucro no bolso, pessoal, vamos lá!